Opa, e aí galera, beleza? Hoje eu vou resolver a parte de física que estava presente na prova do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para o curso de formação de oficiais. Bora brincar um pouco aqui de física? Olha, eu vou procurar os caminhos mais rápidos para resolver a questão. Então, se você não entender o que eu estou fazendo, revise novamente a matéria. Então, a questão 31. Uma partícula é uniformemente retardada, ou seja, tem aceleração, percorrendo até parar, tá vendo? 80 metros em 4 segundos. Durante o último segundo do movimento, a partícula percorreu, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Como o movimento é acelerado, como é que você calcula a velocidade média no movimento acelerado? Velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2, isso é igual a variação da posição dividido pela variação do tempo. Já que ele para, a velocidade final dele é zero. Portanto, eu tenho que a velocidade inicial dele será 2 vezes a variação da posição, que é de 80, porque ele parte do 0 até 80, dividido pelo tempo, que é de 4 segundos. Beleza. Então, isso aqui vai me dar 40 metros por segundo. A velocidade inicial é de 40 metros por segundo. Como é que eu acho a aceleração? A aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo, ou seja, 40 dividido por 4, que é o tempo total, 4 segundos. Então eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Encontrei a aceleração e tenho a velocidade inicial. O que eu faço agora? Olha, eu calculo a posição dela. Aqui, ó, vou pegar a equação da posição P de t, ou seja, cálculo da posição em função do tempo, vai ser o que? A velocidade inicial dela vezes o tempo. Como é a desaceleração, tem que colocar um sinal de menos. A aceleração aqui é negativa, né? É menos 10 metros por segundo ao quadrado. 10 dividido por 2 vezes t quadrado. Beleza. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Ele quer o deslocamento dessa partícula no último segundo. Qual a distância que ela percorre no último segundo? Ou seja, eu posso calcular o P de 3, ou seja, o tempo igual a 3 segundos. Isso aqui vai me dar 40 vezes 3 menos 5 vezes 9, que é 3 ao quadrado. Fica 120 menos 45, dá quanto? 120 menos 45, 40, 80, 75 metros. Ou seja, durante 3 segundos, essa partícula percorre 75 metros. Então, no último segundo, ela vai percorrer que distância? 80 menos 75. Isso vai me dar 5 metros. Beleza? Então, a resposta para a gente é a letra A. Bora para o próximo. A figura a seguir mostra uma esfera maciça de centro C, na qual há uma mosca em repouso, pousada na posição indicada. Ou seja, nessa posição aqui. Chama esse ponto aqui de P para ficar mais fácil de falar, né? Nela estão desenhadas 5 segmentos orientados. Assinale a opção que indica o segmento que representa a força exercida pela esfera sobre a mosca. Beleza. Quais são as forças que agem naquele ponto ali? Ó? Deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente aqui. Ó. A gente tem o peso para baixo. Peso. A gente tem a normal. Ela é perpendicular à superfície. É difícil de fazer aqui, mas peraí. Vou fazer diferente aqui. A gente chamou de ponto P, né? Ponto P, isso vai ficar fácil aqui de falar. Vou pegar a retinha de novo aqui, vou passar a normal aqui. Essa aqui é a normal, que ela é perpendicular à superfície, né? E o que mais que a gente tem aqui? A tendência de movimento dessa mosca é nesse sentido aqui, ó. Não é? Descer aqui, essa partezinha. Então, a força de atrito é para cima. Pronto. Aqui tem todas as forças que agem na mosquinha. Força de atrito, força normal e o peso. Vou chamar esse ponto aqui até de uma letra diferente. Vou chamar ele de T. Senão fica aparecendo P de peso. Então, ó, nesse ponto T,
ele quer saber a força exercida pela esfera sobre a mosca. Então você vai ter, agindo sobre a mosca, você vai ter a força normal e o FAT. Essas são as forças exercidas pela esfera sobre a mosca. Então, o que você precisa quando você tem duas forças que elas são perpendiculares? Isso aqui, basta você calcular a resultante aqui, né? Que é aplicando Pitágoras. Ou seja, a resultante tem que estar entre as duas aqui, ó. A resultante para a gente, nesse caso aqui, vai ser essa aqui, ó, a 3. Beleza? Então, a resposta para a gente é a letra C. Tá, bora para a próxima. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética x e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal. Então tá aqui na escala x, só mudar aqui a cor do pincel. Escala x e aqui escala Celsius. Aí pergunta, a temperatura de fusão do gelo, que é a 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, que é a 100 graus Celsius, são em graus x. Ah, tá. Quer saber quando a temperatura é de 0 graus Celsius, quanto ela corresponde em x graus Celsius? A mesma coisa para 100 graus Celsius. Beleza, o que a gente pode fazer aqui? Quer que vocês observem esse gráfico. Esse gráfico ele é uma reta, né? Isso é uma reta. Então, essa reta pode ser representada por uma equação. Então, vamos encontrar a equação dessa reta. Fazendo o que? Fechei esse triangão aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Por quê? Porque essa inclinação aqui, ó, alfa, é a mesma inclinação aqui, alfa. Ou seja, como é que a gente encontra a tangente desse gráfico? Vai ser a variação dessa posição aqui em x, que vai ser final menos inicial, vai ser 40, menos 20. Então, esse aqui fica 60. E aqui embaixo é de 0 a 80. Então, aqui é 80, porque esses pedaços aqui são paralelos. Então, quer dizer que a tangente de alfa é 60 dividido por 80. Então, a tangente desse gráfico é 3/4. Beleza? Encontramos a inclinação do gráfico. Dessa reta, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Tendo a inclinação e o ponto, a gente consegue construir a equação da reta. Lembra lá de geometria analítica? Vamos lá, tem inclinação. Peguei esse ponto P aqui, ó. Então, ó, como é que eu vou criar a equação dessa reta? Vou pegar aqui 3/4, vai ser igual a variação aqui, ó, nesse eixo de grau x, que fica sendo esse pontinho aqui, que é, vou chamar de x0, pode ser, fica x, graus x, menos 40, dividido por, embaixo vai ficar graus Celsius, menos, que é essa variação aqui, né? Na verdade, que eu estou pegando o ponto, né, gente? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto é 80, 40. Então, se eu estou pegando a variação primeiro de y, que é x e y, então fica grau x menos 40, embaixo fica grau Celsius menos 80. Beleza? Isso aqui é só a mesma coisa de ter escrito a variação de y dividido pela variação de x, ou a variação em graus x dividido pela variação em graus Celsius. É a mesma coisa. Então tá, o que eu faço aqui agora? Achar a correspondência, né? Ele quer primeiro a temperatura de ebulição, que é de 0 graus Celsius. Beleza. Quando eu tiver 0 graus Celsius aqui, ó, no lugar de C, a temperatura for 0 graus Celsius, o que a gente vai ter? Vai ter 3/4 vezes 80 menos 80 vai ser igual a x graus Celsius menos 40. 4 simplifica com 8, resta 20. Menos 20 vezes 3, menos 60. 40 passa para cá positivo. Então, x graus Celsius vai ser igual a menos 20 graus x. Então, o zero corresponde a menos 20 graus x. Então, tá aqui, ó.
Só desligar lá meu telefone aqui. Corresponde a 20 menos 20 graus x. E 100. 100 vai ficar, quando você coloca o C igual a 100, que é a temperatura de ebulição, 100 menos 80 é 20. Então fica 3 vezes 4 vezes 20 é igual a x graus menos 40. 4 simplificado por 20 fica 5. 5 vezes 3, 15. 15 mais 40 é igual a x graus. X graus. X graus vai ficar igual a 15 mais 40, que vai dar 55. Então a temperatura aqui, quando ela é de 100 graus Celsius, ela corresponde na escala x a 55 graus x. Então a resposta para a gente vai ser, que está pedindo respectivamente, vai ficar menos 20 e 55. Menos 20 está aqui, aqui ó, menos 20 e 55. Bora para a próxima. Analise as afirmativas a seguir. As moléculas de um corpo, quer ele se encontre na fase sólida, líquida, na fase líquida ou gasosa, possuem energia cinética. Já está errado aqui. Fase sólida? Não, né? Mas não possuem calor. Lógico que possuem calor. Calor é energia em trânsito. Essa parte aqui está verdadeira. Calor é energia em trânsito. Falso. Quando a energia cinética de um corpo varia, a energia cinética média de suas moléculas também varia. Sim. Sim, porque tem velocidade. Consequentemente, ele cedeu ou recebeu calor. Pode sim. Ele cedeu ou recebeu energia. Sim. Mas não necessariamente calor. Pode ter sido, sim. Não necessariamente pode ter sido calor. Pode ter sido trabalho. Deve ser o que está falando. A energia, porque se vocês lembrarem que o trabalho é igual a variação da energia cinética, né? Isso é um teorema importantíssimo na física, né? A energia pode ter sido por ele cedida ou recebida sob forma de trabalho. Isso aqui é verdadeiro, A2. A gente está fazendo prova, né? Então A1 aqui a gente tira onde é que tiver 1. Então, a fase em que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura. Sim, depende. É possível que uma substância se encontre na fase sólida e líquida, por exemplo, em uma mesma temperatura. Lógico, você pode pensar no gelo. Põe gelo num copo. Se ele funde a 0 graus Celsius, sei lá, a temperatura ambiente está uns 27 graus Celsius, lógico que ele vai começar a derreter. Aqui dentro vai coexistir água e gelo. Então, essa aqui é verdadeira. Então, a resposta para a gente é 2 e 3. Letra D. Bora para a próxima. 2 balões positivamente carregados são utilizados para induzir carga em balões metálicos alinhadas e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutros, ou seja, a carga de elétrons é igual a carga de prótons. Quando fala que está neutro, né? Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar os balões. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar os bastões. Note a dot. O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de carga elétrica, sim, entre um e outro, supondo que o ar, no entorno, seja um isolante. Ah, tá, então beleza. O ar aqui a gente vai tratar ele como isolante. Isso aqui é a diferença disso aqui. Beleza. Nessas condições, o bastão 1, 2 e 3 terão, respectivamente, as seguintes cargas. Beleza, se eu chego um balão induzido aqui, perto desse como é que é o nome desse negocinho aqui mesmo? Esse tamborzinho aqui, o bastão. O que acontece? Se ele está positivo, o balão está positivo, ele é o indutor, né? Então aqui as cargas negativas vão vir todas aqui para esse lado, ó. E o que acontece do outro lado? A mesma coisa. Os elétronzinhos vão ser atraídos pelo polo positivo do balão. Beleza. As partículas se movimentam são os elétrons, ou seja, os eletrinhos desse bastão do meio aqui, ó, estão fluindo para as suas extremidades, ou seja, está diminuindo a quantidade de elétrons. Quando você diminui a quantidade de elétrons, o que acontece com o bastão 2 aqui? Ele vai ficar carregado positivamente
e os que estão na extremidade vão ficar carregados negativamente. Beleza? Então a resposta para a gente é negativo, positivo e negativo. Negativo é a letra A. Lembra que o indutor sempre fica com carga oposta do induzido, né? O induzido sempre fica com carga oposta do indutor, tanto faz a forma que você diz isso aí. Bora para a próxima, 36. Um móvel 1, de pequenas dimensões, parte do repouso uniformemente acelerado. Então, tá, parte do repouso uniformemente acelerado à razão de 2 metros por segundo ao quadrado. No instante em que passa por ele outro móvel 2, animado por um movimento uniforme, com velocidade de 10 metros por segundo. Supondo que o móvel 1 persiga o móvel 2 até alcançá-lo. Durante a perseguição, isto é, entre o instante em que o móvel 1 parte e o instante em que alcança o móvel 2, a maior distância entre eles foi de... Quer saber qual a maior distância entre eles? A ideia é o quê? Tipo assim, tem um carrinho 1 aqui, aí o carrinho 2 passa aqui com uma velocidade aqui. Como esse aqui vai partir do repouso, ele demora um tempo para acelerar até conseguir pegar o carrinho 2, que vai estar lá na frente. Quer saber qual foi a maior distância que esses carrinhos já tiveram um do outro? Tá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro pensar para o bloquinho, o carrinho 1. Ele tem um movimento retilíneo uniformemente variável, né? Que ele tem uma velocidade constante ali de razão de 2 metros por segundo ao quadrado. O que a gente precisa fazer? Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é igual a 0. Então, a aceleração dele vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente monta a equação da posição para ele? Se a velocidade dele inicial é 0, então a posição dele em função do tempo vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Fica 2 dividido por 2 vezes t quadrado. Tá, simplificando isso aqui, fica que p de t fica t quadrado. Essa é a equação da posição para o móvel 1. Já para o móvel 2, como a velocidade dele é constante, né? A gente vai ter que a posição do móvel 2 ela vai ser de a velocidade dele vezes o tempo. A velocidade do móvel 2 é de, cadê ela aqui? Aqui, ó, 10 metros por segundo, ou seja, é 10, peraí que eu coloquei o 2 ali dentro, é p de t, p2t é de 10 vezes t, beleza. Observe, se eu igualar as duas posições, eu vou encontrar o tempo que demora para eles se encontrarem. Isso não me interessa para mim, porque o exercício está perguntando a maior distância entre eles. Então o que eu vou fazer? Como é que eu encontro a maior distância entre eles? Eu preciso fazer com que encontrar a equação da posição geral para esse problema, que seria o que? Vou colocar aqui um P3T seria igual a 10 vezes T menos T quadrado. Por que você acha que eu estou colocando esse sinal de menos aqui? Ó? Porque fala que é a maior distância. Eu só tenho ponto de máximo quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, ou seja, o coeficiente angular dela tem que ser negativo. Tem outra forma também de avaliar isso aqui, mas eu não vou fazer isso não. Que seria numericamente, sabendo que 10t menos t, 10t, a função 10t, ela é maior do que a função menos t ao quadrado no intervalo de 0 a 10. Mas eu não vou falar isso aqui não. Quando tiver ali maior, você já sabe que o coeficiente angular é negativo. Então o que você faz aqui? Olha, você precisa encontrar o tempo com que essa equação aqui vai te dar a maior distância, a maior posição entre os dois. Beleza, eu vou fazer por derivada. Você pode resolver isso aqui e encontrar o valor do x do vértice, na verdade que é o t do vértice lá, né? Você encontrando o valor do vértice, você encontra a posição máxima. Beleza? Só que eu vou fazer isso aqui usando derivada. P' de t é igual a 10 menos 2t. Se P' de t for igual a 0, você vai ter que t vai ser igual a 5 segundos. Então, a maior posição entre eles vai ser dada por tempo igual a 5 segundos. O que eu faço agora? Basta substituir na equação P de t vai ser igual a 10 P de t. Aqui eu coloquei P de 1, P de 2, P de 3. Substituindo a equação P de 3 nessa aqui, ó. É 10 vezes 5 menos
5 ao quadrado. Então fica 50 menos 25, que é 25 metros. Tá aí. Resposta letra B. Você poderia fazer do jeito que eu estou falando com você. Pega isso aqui, monta a equaçãozinha de segundo grau, e acha o x do vértice. Eu fiz por um jeito diferente aqui. Bora para a próxima. 37. Vou pegar uma canetinha de cor diferente aqui. Uma verde. Um caixote de 100 kg sobe a rampa representada na figura ao longo da reta de maior declividade, com uma velocidade constante, de módulo igual a 1,5 metros por segundo. A custa da energia fornecida por um motor. Beleza, está subindo ali com velocidade constante, né? Então tá. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é de 0,5. No local, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere a roldana e os fios ideais, considerando desprezível os atritos no eixo da roldana, o trecho do fio que prende o bloco à roldana paralelo à rampa e o trecho do fio que liga a roldana ao motor vertical. Tá? Nesse caso, o motor está desenvolvendo uma potência útil, ou seja, está querendo que você calcule a potência. Olha para você ver, te falou que a velocidade com que esse motor puxa esse bloco é constante. Então, beleza. Então, aqui eu vou chamar de T, de tensão, para baixo eu tenho FAT. Por que eu sei que tem FAT? Ele me deu o coeficiente de atrito cinético. Beleza? E tenho também P de X. Como a velocidade é constante, eu sei que a força resultante é igual a zero. Ou seja, então quer dizer que T vai ser igual a FAT mais Px. Beleza? A força com que está puxando esse bloquinho aqui. Tá, então o que eu preciso pensar aqui? Calcular essas coisas aqui. Como é que eu calculo Px? Aqui você tem o peso e aqui você tem a força normal, né? Eu tenho PY, vou colocar assim porque o peso está para cá. E aqui você pode decompor esse vetorzinho aqui, Px. Decompondo ele, vocês já sabem que vocês estudam isso, que Px é igual a P vezes seno de θ. Ou seja, Px vai ser massa vezes a gravidade. Vamos calcular ele aqui. A massa do bloquinho é de 100 kg. Está aqui, ó. Vezes a gravidade dá 1000 vezes o seno do ângulo aqui, ó, desse ângulozinho aqui. Seno desse ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Esse é o triângulo de catetos 4 e 3 e hipotenusa 5, né? Mas todo mundo já conhece esse triângulo. A hipotenusa dele é 5 metros. Ou seja, se eu chamei aqui de θ, o seno desse ângulo é 3/5, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então é 3/5. Então P de X para a gente vai ficar igual a quanto? 5 dividido por 10, 200 vezes 3, 600. 600 newtons. E agora como é que eu calculo a força de atrito? Vamos calcular a FAT aqui, ó. Vou pegar aqui nesse cantinho. FAT é igual ao quê? Força normal vezes coeficiente de atrito cinético. Só que a força normal ali naquele caso é igual a PY. E PY você sabe já que é o peso vezes o cosseno de θ. Então isso vai ficar calculado assim, a força de atrito vai ser igual a FAT, peso vezes cosseno vezes coeficiente de atrito cinético. Então FAT vai ficar igual a peso, que vai ser 1000 vezes o cosseno, que é a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, 4/5, vezes 0,25. 4 vezes 25 é 100. Aqui já está dividido por 100, isso aqui vira 1, né? 4 vezes 0,25 é 1. Então eu preciso dividir 1000 por 5, vai dar 200 newtons. Então FAT é de 200 newtons. Beleza. Bora colocar lá. FAT é de 200 newtons mais P de X, que é 600 newtons. Vamos achar essa parte aqui. Então quer dizer que a tensão vai ser de 800 newtons. Beleza. Agora eu tenho a força. Tem essa força aqui, ó, T, que está puxando esse bloco. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho, na verdade está perguntando a potência, né? Potência é igual a trabalho sobre tempo. Mas você sabe que trabalho é dado por força vezes deslocamento. Então se eu dividir ambos os lados por tempo, eu tenho aqui, ó, o que é a definição de distância dividida por tempo? Eu tenho a velocidade. Então é força vezes velocidade, também me dá
a potência, beleza? Então, posso calcular a potência como força vezes velocidade. Sendo assim, o que eu vou fazer aqui para encontrar esse valor de potência? Como a velocidade é constante, eu vou ter 800, que é a força, está puxando o bloquinho, vezes a velocidade, 1,5 metros por segundo. Então, a potência vai ficar 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, 4, 8, 12. Como é 1,5, fica 12 mesmo. Tá? 12 com mais 2 zeros. E aqui a potência é medida em watts. Todas as respostas que estão dadas em kilowatts. Então o que eu preciso fazer? Preciso fazer dividir por 1000, né? 10, 100 mil. Então é 1,2 kilowatts a potência do motor, potência útil. Então a resposta para a gente vai ser letra C. Vai para a próxima. Tem umas questãozinhas aqui para a gente brincar ainda, hein? Tem-se uma esfera metálica oca de raio R a temperatura ambiente. A intersecção dessa esfera com o plano é um círculo. Em particular, quando o plano contém o centro C dessa esfera, o círculo obtido é o máximo. Aqui é o raio máximo, né? Então aqui essa área aqui vai ser máxima mesmo. De raio igual a R da esfera, como ilustrado na figura. Beleza. Você passou o plano de secção justamente aqui nos polos medianos dessa esfera aqui, né? Quando a temperatura sofre uma variação θ, o volume da esfera sofre uma variação ΔV e a área do círculo máximo sofre uma variação ΔA. No entanto, seja qual for a variação da temperatura ocorrida, a razão entre a variação do volume pela área. Beleza. Como é que você calcula a variação do volume quando existe uma variação de temperatura, né? Que está falando aqui para você a variação de temperatura Δθ. Você vai calcular assim, ΔV é igual a V, volume inicial, vezes. Aqui, ó, você sabe que existem 3 tipos de dilatação, né? A linear, a superficial, que é a área, e a volumétrica. E os coeficientes são alfa, beta e gama. Só que o beta pode ser escrito como 2 vezes alfa e o gama pode ser escrito como 3 vezes alfa. Beleza? Então o que você faz aqui? Eu vou escrever todo mundo em função de alfa, porque é uma razão, né? Eu quero simplificar, então fica mais fácil escrever todo mundo na mesma variável. Então vai ficar 2V. Como é o volume, eu uso gama. Gama é 3 vezes alfa, ou seja, 3 vezes alfa vezes a variação da temperatura. Beleza? Escrevi a variação volumétrica da esfera. Essa esferinha aqui, ó. Tá. Agora eu vou escrever a variação superficial, que é da área. Então vai ficar a área inicial vezes. Olha, a variação, o coeficiente de dilatação superficial é o beta. Ele é 2 vezes alfa. Então vai ficar 2 vezes alfa vezes a variação de ΔT. De Δθ. Então a razão entre essas duas coisas aqui vai ficar o que para mim aqui? ΔV dividido por ΔA fica. Esse aqui simplifica com esse alfa simplifica com esse. Então vai restar 3 vezes o volume dividido por 2 vezes a área. Beleza. Agora você precisa saber como é que você calcula o volume de uma circunferência, de uma esfera. Vou colocar aqui, ó, o volume de uma esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Como é que você calcula a área desse círculo aqui, ó? É πr ao quadrado. Então substitui lá, né? Vai ficar aqui ΔV dividido por ΔA vai ser igual a 3 vezes o volume, que é 4/3 de πr ao cubo dividido por 2 vezes πr ao quadrado. Π que já vai embora com π, o r ao quadrado vai embora com r ao cubo, sobra um r em cima, né? E aqui fica o 3 simplificado com 3, resta 2 simplificado com 4 simplificado com 2, então sobra 2r. Então, a razão entre a dilatação do volume dividido pela dilatação superficial vai ser 2r. A resposta para a gente vai ser a letra A.
Vamos ver se tem mais aqui pra gente brincar. 39. Uma esfera de massa m, quando largada de um nível de potencial gravitacional A, essa questão é bonita, pode chegar até um nível B, de 3 maneiras diferentes. 1. Cair livremente, atravessar um pêndulo, através de um pêndulo ou por um plano inclinado. Essas 3 formas aqui, né? Ela pode chegar até aqui o nível B, essa variação aqui de potencial gravitacional. Ele pergunta, V1, V2 e V3 são respectivamente as velocidades com que H1, 2 e 3 chegam em B, nível B, né? Então é correto afirmar que as 3 velocidades são iguais, independente da trajetória que elas fizerem, porque aqui em cima você tem energia cinética, e lá em cima, aqui em cima você tem energia potencial, e aqui tem energia cinética. Observe, a altura entre elas é a mesma, né? Então, beleza. Como a energia se conserva, então vai ficar aqui a energia potencial, que é mg vezes h, é igual a meio de mv quadrado. Todas as esferas têm a mesma massa. Tá vendo? Esferas de massa m. Ou seja, m pode ser simplificado com m aqui. Então, a velocidade com que todas chegam no solo é 2gh. Essa é a velocidade para todas. É a mesma velocidade. Beleza? Então, independente da trajetória que elas fizerem aqui, elas vão chegar no chão com a mesma velocidade. Tá. Bora para a próxima. A figura a seguir representa, em um gráfico cartesiano, com a velocidade escalar de uma partícula em movimento varia em função do tempo. Ou seja, um gráfico de velocidade por tempo. A velocidade escalar média dessa partícula entre os instantes t1 e t2 foi de, olha gente, aqui você tem 12 km por hora, aqui você tem 72 km por hora. Houve uma variação na velocidade, né? Se houve variação na velocidade, então quer dizer que existe aceleração. Então, se existe aceleração, como é que você calcula a velocidade escalar média? A soma das velocidades, V1 mais V2, dividido por 2, ou seja, a média das velocidades. Então, é 72 mais 12 dividido por 2. Então, a velocidade média vai ficar 72 mais 12, fica 84 sobre 2, isso é igual a 42 km por hora. Resposta C. Bora para a próxima. Um bloco de 4 kg se desloca em linha reta sobre uma superfície. Bora fazer essa superfície aí. Tá aí a superfície. E o bloco. Tá aí o bloquinho. Sobre a superfície plana e horizontal. Uniformemente retardado. Ou seja, tem uma aceleração contrária ao movimento. De 7,5 metros por segundo. Considerando a gravidade igual a 10. O módulo da força, que é o módulo da força que a superfície de apoio exerce sobre ele, é igual a... Quais são as forças que agem ali? Esse bloquinho. Você tem normal, você tem o peso e tem FAT, força de atrito. Porque está desacelerando ali, ó, né? Existe só uma desaceleração. A força resultante é contrária ao movimento. Tá? Se ele está se movimentando para cá, né? Para a sua direita, vou colocar aqui. Só o sentido do movimento dele aqui. É vermelhinha, a setinha vermelha. Então, ó, você tem aqui força normal, você tem o peso e tem o FAT. Ou seja, o FAT vai ser igual à força resultante. Por quê? Porque ele está desacelerando. Com uma aceleração, uma desaceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Portanto, então vai calcular FAT como massa vezes aceleração. Isso aqui vai ficar igual a massa, que é de 4 vezes 7,5. Isso aqui dá 4 vezes 5, 20, 2, 28, 30 newtons. Então quer dizer que FAT é igual a 30 newtons. Beleza. Aqui você tem também que a força normal é igual a peso, né? Então, a força normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Ou seja, 4 vezes 10. É 40 newtons.
Então, quais o módulo das forças que a superfície de apoio exerce sobre ele é igual a... Olha, quais são as forças aqui que a superfície está exercendo sobre o bloquinho? A normal e a força de atrito. Então, quer dizer que elas são perpendiculares. Então, quer dizer que você está te perguntando a resultante, que é essa aqui, ó. Essa força aqui. Ó. Como é que você calcula essa força? Bem simples, aplicando Pitágoras, né? Deixa eu fazer o desenho desses vetores aqui, ó. Tem força normal, FAT, e aqui a resultante, né? Beleza. Então vamos fazer essas contas aqui para ver. Aqui, ó. Essa aqui, a força normal é de 40 newtons e a FAT de 30 newtons. Então, quer dizer que essa força normal aqui é de 50 newtons. A resposta para a gente é a letra E. Por que eu sei que é 50 newtons sem precisar de fazer conta? Esse aqui é o triângulo de lados. É o triângulo 3, 4 e 5. Multiplica todos os lados dele por 10. Fica 50, 40 e 30. Mas caso você não soubesse disso, como é que você encontra aquela força ali? Ficaria que força resultante, porque aqui forma um triângulo retângulo. Força resultante ao quadrado seria igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. A força resultante ao quadrado seria igual a 4 ao quadrado é 16, mais 2 zeros, mais 900, que é 30 ao quadrado. Então, F ao quadrado ficaria igual a 25 com mais 2 zeros, 2.500. Então, F ficaria raiz quadrada de 2.500, que é igual a 50. Beleza? Então, vamos embora, que isso é prova. Prova você tem que ganhar tempo. Bora para a próxima. Uma partícula está se movendo com aceleração A horizontal constante em módulo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Em um determinado instante, o vetor velocidade v da partícula de módulo igual a 4 metros por segundo, formando um ângulo de 120 graus com o vetor aceleração A, como mostrado na figura a seguir. Mostrado na figura, né? A contar desse instante, para que o vetor velocidade v se torne perpendicular ao vetor aceleração A, decorre 3 segundos, aqui é o tempo, né? Então, beleza, vamos pensar aqui. Ele quer que esse vetor seja perpendicular, que exista só esse vetor que seja perpendicular. Beleza, mas como aqui é v, eu tenho que pegar a decomposição aqui, né? Essa velocidade. Então, se eu fizer esses eixos aqui, eu vou chamar aqui de y e aqui de x. Então, tem a velocidade vx aqui e tem o vy aqui. Ele falou que elas são perpendiculares, aqui é 90. Então esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, porque 90 mais 30 dá 120, isso mesmo. Esse ângulozinho aqui é de 30. O que eu faço? Essa velocidade aqui é de 24 metros por segundo e a aceleração aqui é de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Vou decompor essa velocidade aqui, ó, nos eixos, nas velocidades vy e vx. Bora lá. Só que para mim aqui vai interessar, ele quer que reste a contar desse instante para que o vetor velocidade v se torne perpendicular ao vetor aceleração. Ele quer que sobre só apenas o vy, porque o vy é perpendicular à aceleração, forma um ângulo de 90 graus. Então tem que sumir com esse vx aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a velocidade vx, que vai ser o que? Ela tá aqui, ó, esse triângulo, ou seja, ela é cateto oposto sobre hipotenusa, é seno, ou seja, é 24 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, então essa velocidade vx é de 12 metros por segundo. Beleza. E como é que eu sumo com essa velocidade vx? Vou fazer com que essa aceleração aqui, ó, vai chegar uma hora, ao decorrer do tempo, que ela vai ser igual a 12 metros por segundo. Então o que eu posso fazer? Simplesmente encontrar o tempo para isso. E como é que eu encontro o tempo? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos substituir aqui os valores. Eu tenho aqui velocidade final em função do tempo vai ser igual a velocidade inicial, que é de 12 metros por segundo,
mais 4 vezes t. Na verdade, aqui, ó, essa velocidade Vx, tá vendo? Deixa eu colocar um x aqui, vou colocar como referência aqui, né? Ela está contrária ao deslocamento da aceleração, ou seja, então ela é negativa. Então isso aqui é menos 12 metros por segundo. Então quer dizer que eu quero que ela suma, então eu quero que v, essa v final seja igual a zero. Quero que não exista mais essa velocidade Vx, sobre apenas Vy, que é perpendicular à aceleração. Então quanto tempo que demora para isso? 12 dividido por 4 é igual a t. Isso é igual a 3 segundos. Resposta para a gente, B. 3 segundos. Bora para a próxima. O gráfico abaixo indica a variação de temperatura ΔT em função da quantidade de calor Q, transferida a dois sistemas A e B de massa iguais. Opa, massas iguais. Ó. Sempre que tiver essas coisinhas assim, você já pode marcar. São massas iguais. Inseridos em um calorímetros ideais. De acordo com a análise gráfica, é possível concluir que a relação entre o calor específico CA e CB dos materiais presentes no sistema A e B são respectivamente, né? Beleza. Ele quer a relação entre os calores específicos das substâncias A e B. O que você precisa olhar aqui, gente? Esse gráfico aqui é de variação da temperatura por energia, né? Caloria. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, vou pegar esse ponto aqui, ó. O que acontece com esse ponto aqui? Essa inclinação aqui, alfa, pode ser calculada como variação da temperatura dividido pela variação de Q, né? Então quer dizer que a tangente desse gráfico de alfa era calculada como a variação da temperatura, por exemplo, medida em graus Celsius, dividido pela variação da quantidade de calor medida em calorias, né? Tá. O que isso aqui pode me ajudar? Eu vou usar a fórmula de calor sensível, que é Q é igual a mc vezes ΔT. Então, ó, que eu tenho essas duas relações, tá vendo? Q e T, idêntica aqui à tangente. Então, o que eu faço aqui? Vou pegar Q dividido por ΔT é igual a m vezes C, né? Só que a inclinação é dada pelo inverso de Q dividido por ΔT. Então, portanto, eu vou inverter isso aqui. Vai ficar ΔT dividido por Q é igual a 1 sobre m vezes o calor específico. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui ó. Consegue enxergar? Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar as inclinações. Aqui, ó. Pegar as inclinações aqui, vocês perceberam, só mostrei para vocês que a tangente do gráfico é a variação da temperatura dividida pela variação da quantidade de calor. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, para B. Então vai ficar o quê? Que o ΔT dividido por Q vai ficar igual a 1 dividido por m. Já vou colocar substituindo aqui, que vocês já sabem o que significa ΔT dividido por Q, que é a variação da temperatura dividido pela quantidade de calor, que é a tangente do gráfico. Ou seja, pegar para B aqui, ó, vai ficar 20, que é ΔT, dividido por 4.000 calorias. Isso tem que ser igual a 1 dividido pela massa do B vezes o calor específico do B. Fazer a mesma coisa para o A aqui. Vou pegar a variação de temperatura do A, que é 40, e dividir por 4.000, que é a quantidade de calor. Isso vai ser igual a 1 dividido pela massa vezes o calor específico de B. Ele quer a razão entre os calores específicos. Beleza. Vou desmanchar isso aqui do lado, vocês já entenderam o que eu fiz aqui. A gente vai fazer a razão entre eles, ou seja, vai ficar 1 dividido por m vezes CB, dividido por 1 dividido por m vezes CA, que é CA, tá? Tinha colocado CB. Vai ser igual a, vou simplificar esse 0 com esse 0, esse 2 com esse 4. CB, né, vai restar 1 dividido por 200, dividido por esse 4, já simplifica esse 4, esse 0 com esse 0 fica 1 sobre 100. As massas também pode simplificar, porque
nos diz aqui que as massas são iguais. Ó. Então vai restar o que para a gente aqui? Ficar aqui CA, invertendo aqui, né? A primeira, CA dividido por CB. Os zeros pode simplificar. Vai ficar igual a meio. Então quer dizer que CA é igual a CB sobre 2. Está aqui a relação entre os calores específicos. CA é igual a CB sobre 2. CA é igual a CB sobre 2. Está aqui a letra D. Vai para a próxima. Tem mais alguma aqui que eu pulei? Não, essas duas aqui, né? Vamos lá. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Nele são injetados 30 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius. O calor de fusão do gelo é de 80 cal por grama. O calor de condensação do vapor de água é de 540 cal por grama. E o calor específico da água líquida é de 1 cal por grama por grau Celsius. Quando se restabelece o equilíbrio térmico, a massa de água líquida contida nesse calorímetro é... Então vamos fazer as contas aqui, vamos pensar. Ó, vou fazer essa retinha aqui só para a gente pensar. Isso aqui é a temperatura medida em graus Celsius, a escala. Tá, então a gente tem gelo a 0 graus Celsius e tem vapor de água a 100 graus Celsius. Beleza. Quanto de calor que a gente precisa para derreter todo esse gelo? Vamos lá, qual que é o calor, que é a temperatura de fusão, né? A gente vai calcular o calor latente, que é igual a M vezes L. Né? Então, vamos lá. A massa de gelo é de 300 gramas. Tem que fazer pequenininho, senão não vai caber aqui. Então, e o calor de fusão do gelo é de 80 cal por grama. Então, vai ficar 80 cal por grama. Grama simplifica com grama, fica 300 vezes 80, 3 vezes 8, 24. Mais 2, 3 zeros, né? 24.000 cal. Então a gente precisa de 24.000 calorias para derreter 300 gramas de gelo. Então, ó, agora vamos ver aqui qual é o calor do vapor de água. Então a gente vai ter aqui o calor latente também, né? Então a gente tem 30 gramas dele vezes... Aqui, ó, o calor de condensação do vapor de água é de 540 cal por grama. Grama simplifica com grama. Isso aqui fica 54 vezes 3, 12, 15, 16, 4, 12, mais 2 zeros. 16.200 calorias. Ou seja, a energia está fluindo de 100 graus para 0 graus Celsius. Beleza? Então, quer dizer que o vapor de água está cedendo calor. Quando ele cede calor, você tem que colocar um sinal de menos na frente dele, porque ele está cedendo, ele é negativo. Beleza? Então, ó, eu quero que vocês observem isso aqui. Você tem 24.000 e 16.200. Então, quer dizer que o calor cedido pelo vapor de água não é suficiente para derreter todo... Deixa eu colocar aqui, ó. Vapor e água. Gelo, né? Que é gelo. Quando você compara os calores aqui, ó, a quantidade de energia fornecida pelo vapor de água não é suficiente para derreter todo o gelo. Ou seja, vai continuar uma quantidade de gelo aqui. Ou seja, a temperatura de equilíbrio é T igual a 0 graus Celsius. Beleza? Está perguntando aqui, tá vendo? Equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser igual a 0 graus Celsius. Desculpa, gente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Então, quer dizer que todo o vapor de água ele é condensado, ele se torna em líquido. Então, quer dizer que a gente vai ter aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vai ter um espacinho. Vou pegar mais embaixo aqui, ó. Se ele se transforma em líquido, a gente vai ter quanto de energia aqui, ó, que ele vai fornecer. Porque agora, observe bem, agora não é mais calor sensível. Não é calor mais latente, agora é calor sensível. Aqui, ó, é a variação de temperatura de 100 para 0 graus Celsius, porque a temperatura de equilíbrio do sistema é de 0 graus Celsius, beleza? Porque ainda existe gelo no sistema, tá ligado? Então vamos lá. Então, ó, todos os 30 gramas
de vapor de água transformou-se em água. Então eu tenho 30 gramas agora de água, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai final menos inicial, ou seja, 0 menos 100. Então isso aqui vai ficar o que para a gente? Menos 3 com 1, 2, mais 2 zeros, cal. Ou seja, eu tenho menos 3.000 calorias. Forneceu menos 3.000 calorias. Beleza? Então o que eu faço aqui agora? Qual que é o calor? Qual foi todo o calor cedido? 3.000 menos 3.000 e menos 16.200. Somando essas duas coisas, o somatório do calor cedido vai ser igual a quanto? Vai ficar, que é 1, 2, 3, 4, então vai ficar menos 19.200 cal. Então eu tenho 19.200 calorias. Esse foi todo o calor cedido, beleza? Só que observe, ele está querendo a massa de água. Então vamos lá, continuar a conta aqui. Vou desmanchar isso aqui, deixar só a quantidade de calor do gelo ali, ó. Beleza. Então a gente tem 24.000 calorias de gelo. Vou colocar aqui, vou derreter tudo o gelo, né? Que o gelo é de 24.000 cal. É isso mesmo? Deixa eu ver. 300, só para ver se eu estou colocando certo aqui, vezes 80. Tenho aqui é 2.400, né? Tá faltando um zero. 3 zeros. Beleza? Então tá. Então, ó. Então, se tudo isso aqui, todo esse calor aqui foi cedido, não foi? Então, qual a quantidade de gelo que sobra nesse sistema? A massa de gelo. Basta você somar o calor que você tem, que é de 24.000, e tirar dele essa quantidade de calor que foi fornecido. 19.200. Isso aqui vai dar cal. Isso aqui vai dar quanto isso aqui? Deixa eu fazer aqui para a gente a calculadora rapidinho. 4 menos 19.200 dá 4.800 cal. Ou seja, isso aqui é correspondente à energia do gelo que você tem lá ainda, beleza? Do calor latente. Para fundir ainda, fundir o resto de gelo que tem lá dentro, você precisa fornecer ainda 4.800 calorias. Como é que eu acho a quantidade de massa de gelo que tem lá ainda? Justamente com calor latente, ou seja, usando a fórmula Kmol, né? Então eu tenho aqui 4.800 vai ser igual. Eu quero encontrar a massa de gelo vezes o calor de fusão do gelo, que é 80. Então vai ficar que a massa de gelo vai dar 4.800 dividido por 80. Fica 60 gramas. Ou seja, eu tenho 60 gramas de gelo ainda dentro desse sistema. Beleza? Eu tinha 300. Ó. Agora eu tenho 60 gramas. Então quanto que eu tenho? Qual a parte? Quanto de massa de gelo transformou-se em água? Vai ser igual isso aqui, ó. Deixa eu desmanchar isso aqui. Questãozinha grande, viu? Um pouquinho grande, né? Vai ficar 300 menos 60. Então fica 240 gramas. Foram transformados em água, de gelo para água. Beleza. Tem resposta para marcar? Tem. Vai, marca para você ver, bobo. O que acontece aqui? Vocês têm que lembrar dos 30 gramas de vapor de água que também se transformou em água. Ou seja, é 240 mais 30. Isso aqui vai dar 270 gramas de água. Tá vendo? Tá perguntando aqui a massa de água líquida contida no calorímetro. Então a resposta para a gente vai ser a letra 270, letra C. Beleza? Bora para a próxima questão. O gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas esferas pontiformes, idênticas, igualmente carregadas em função da distância entre elas. Ou seja, aquela formulazinha, né? Força igual a
constante vezes K1 vezes K2 dividido pela distância ao quadrado. Esse d ao quadrado aqui que forma esse gráfico aqui de uma hipérbole, né? Hipérbole. Beleza. Então, falando assim, ó, considerando a constante eletrostática no vácuo como isso aqui, a intensidade da força de repulsão F entre as esferas quando elas estiveram a distância de 2 metros, está aqui, ó, a distância de 2 metros. Beleza, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos pensar. Ele fala que as esferas são iguais, então as cargas Q1 é igual a Q2. E aí você ainda tem Q ali, que é constante, aqui ó, na fórmula, né? O K é constante. Então no numerador tudo é constante. Então tem a força, vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Tudo isso aqui, ó, K vezes Q1 vezes Q2 é uma constante. Vou chamar ela de K2 sobre D quadrado. Então, essa constante K2 ela pode ser escrita como força, passa esse D quadrado multiplicando. Força vezes D quadrado. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Ó. Então, se isso é constante para todo valor, o que eu preciso fazer? Posso fazer aqui? Eu pego a distância, que vai ser 4 ao quadrado, vezes a força aqui, que é 6, vai ser igual. A distância aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes a força que eu estou procurando. Porque tudo isso aqui é constante. Então vai dar o que aqui? 16 vezes 6 dividido por 4 é igual a força em newtons, né? Portanto, F vai ser igual. 16 simplifica com 4, resta 4, 6 vezes 4, 24 newtons. Força é de 24 newtons. Letra B. Deixa eu ver se tem mais aqui pra gente. E aqui terminamos a resolução da questão da parte de física para o concurso do Corpo de Bombeiros, para o cargo de oficial do Rio de Janeiro. No mais, galera, fiquem com Deus e tchau, obrigado, fui!